Amém. Depois de uns 6 meses, estamos aqui de volta. Hoje é o dia 29 de outubro de 2015. E estamos estudando o reino messiânico. Yes. Você sabe que o templo vai ser reedificado. Não esse da tribulação. O templo milenial, ou templo milenário, ou templo milenar, que é exatamente o assunto que nós estamos vendo. Carlos, já que você falou aqui não do tribulacional, mas do milênio, o da tribulação vai ser totalmente destruído? Com certeza. No final do milênio, da tribulação, será? É porque eles falam, né? Não é que eles falam, porque a gente sabe que pela palavra de Deus, um dos marcos iniciais é que esse templo esteja funcionando na tribulação. Para ter lá aquele momento da aberração, da abominação desoladora e tal. E dá a impressão, porque quando as pessoas falam assim, não, porque já está tudo pronto para esse templo, já encontraram, alguns falam que já encontraram a arca e tal, dá a impressão de que essa arca, a original e tudo, não vai ser destruída. Vai ser. E vai, né? Até aliás, a arca eu não sei se ela vai ser destruída, mas ela não vai ter utilidade no milênio. Não, porque o templo que vai ter no milênio não é para sacrifício, eu sei. Mas não é um vai ter templo... sacrifício, não vai ter véu, não vai ter arca. Vai ter sacrifício, mas não... não esses sacrifícios não esse no milênio, não esse da tribulação. Mas, de qualquer forma, não vai ter a figura lá da arca, sendo que fazia parte do templo original? Não, porque o templo milenário, ele segue... Nós vamos entrar talvez a gente entre nesses detalhes daqui a pouco, quais que são as diferenças entre aquilo que tinha em todos os outros templos, né? O de Salomão, o de Herodes, o Zorobabel Herodes, o tribulacional, e que não vai ter no milênio. Tá. Tem até aqui, ó, lá na página 15, é a minha página 15, né? Eu não sei. É digno de atenção o fato de que em nenhuma das descrições nós vamos entrar naquele descritivo lá do Ezequiel. Vai do capítulo 40 ao 48, que é a passagem mais extensa que fala do tempo milenar. Deixa eu só ver a formatação dessa página 15, viu, Bruno? Tem uma letra em caixa alta ali. Ela é a terceira página depois da página que tem o templo aqui, ó. Ezequiel's Temple Vision. Tá. Não é o terceiro. Está em letras garrafais, caixa alta, sublinhada. Né? É digno de atenção o fato. Achou aí? Está logo aqui no terceiro parágrafo. É digno de atenção o fato. Só antecipando que isso aqui está umas 2 páginas para frente do último nós estamos, mas só por causa dessa sua pergunta, é digno de atenção o fato de que em nenhuma das descrições, a essa da Ezequiel 40 a 48, que é o texto mais longo, né, para falar desse assunto, se faz menção da arca. Mesmo porque lá em Jeremias 3,16 está escrito com relação a esse assunto do templo milenário, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor, a arca da aliança do Senhor, a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Não se fará outra. E ela será realmente... Será que ela vai ser destruída na tribulação? Que dá a impressão que sim. Não, que fala que a arca... Deus... Porque fala da aliança perpétua, que vai estar ali a lei, a vara e tal. Essa arca da aliança sempre foi um objeto muito importante nas dispensações passadas. Né? Lá na dispensação da lei, quando Israel perdeu a arca. Até o Indiana Jones foi lá para a terra dos filisteus. E quando Saul, Davi, muitas vezes contou com a arca nas batalhas. Ela sempre foi um objeto, o principal objeto dentro do culto judaico, dentro do judaísmo. Se ela sumiu, está preservada e vai aparecer de novo, ou se é essa arca das antigas aí que vai estar dentro do templo milenário,
Não, porque Jesus entrou especulação. ali atrás do véu, na arca, no santuário dos céus, né? Isso como... Eu acho que embora ela não vá ter utilidade, ela vai existir por uma questão de memorial, não? Igual do não, porque o sacrifício de Cristo é superior. Não entendo. Mas o texto que Jeremias fala que não se vai ter fará outra, lembrança. não vai ter nem O que você está falando? Quando você conversar com os judeus do milênio, lá no ano 786 do milênio, arca, não vou falar não, estou sabendo não. É algo que não faz mais. E continuando esse parágrafo, ó, nem do propiciatório, nem dos querubins sobre o propiciatório, nem do véu, nem do altar do incenso, nem do candelabro, nem da bacia de bronze. Um único móvel que vai ter dentro do santuário vai ser uma simples mesinha de madeira. Só. Em termos de móveis. Mas isso é porque a gente já adiantou um pouquinho. Vamos voltar aqui umas 3 páginas, porque nós vamos nos detalhes do templo. Agora nós estamos falando do templo milenário. Eu creio que até a última vez que a gente se reuniu aqui, a gente chegou a ler alguns parágrafos, mas só dar uma repassada, impressiona e fascina o zelo e o cuidado que Deus tem com a sua palavra e com o seu povo Israel, a ponto de antecipar em 2.600 anos os detalhes técnico-construtivos do templo que será usado no reino messiânico e que será construído pessoalmente por Jesus Cristo, a semelhança do rei Salomão, que construiu também pessoalmente o templo da época dele. É aquele versículo que nós já lemos aqui umas 899 vezes e meia, né? Que é o Isaías 56, 7. Ele mesmo, estão falando do Messias, edificará o templo do Senhor e ele levará a glória, como diz Elaine. Cara, o cachorro está aparecendo na filmagem? Não é ele. Nada. Posso ficar indo pra cima. Vocês deviam estar comigo. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Lembra que a gente já leu isso um monte de vezes? Não. Fala de novo, porque eu não consigo levantar na Bíblia aí. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Sim. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. Lembra, pastor? A gente já leu muitas vezes esse versículo. E os detalhes esses detalhes técnico-construtivos, esse detalhamento tão preciso do templo que vai ser construído no milênio, eu não sei se vocês já leram essa passagem. Você já leu Ezequiel 40, 48? Você já leu? Tu já leu, Elaine? Qual? Isaías 40? Ezequiel 40 a 48. Você provavelmente já leu. Já. Eu já li, prova que já li, né? Que tá tudo... Já li e já ensinei. Tem um para casa desse aí, né? Então, em Ezequiel 40, o título não inspirado é A Visão do Templo. E o anjo manda ele pegar uma cana de medir, a semelhança do que acontece com João lá, para medir o templo também, daí Apocalipse 11, e ele vai detalhando tintim por tintim. O edifício tem tantos côvados, tantas canas, a câmara, a porta, para o lado norte tem tanto, do lado oeste tem tanto, etc. E tem isso, e tem aquilo, e tem coluna, e tem não sei o que, e tem um bordadinho ali no canto, e tem umas câmaras, e tem no andar superior não sei o que, e o lugar onde o sacerdote vai dormir, e não sei o que, e os ganchos para pendurar as carnes, blá 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 blá, e vai detalhando. Depois que ele detalha o templo, ele fala a respeito da glória do Senhor vindo sobre o templo e adentra o templo, a mesma glória que nos capítulos iniciais de Ezequiel foi saindo para fora, né? No milênio ela vai entrando para dentro. Então, usando a linguagem que
o Joel usou na sua redação no Enem. Você usou uns pleonasmos lá, não? Usou. Há muitos anos atrás, é um pleonasmo. Muitos anos pode ser atrás, há muitos anos atrás. E fala a respeito do, depois que ele detalha o templo, isso é Ezequiel 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48. Aí ele fala da repartição da terra, que na repartição da terra, que parece as capitanias hereditárias, né? É tudo bem retinho. Tem uma porção lá que é separada para os levitas, e dentro das porções dos levitas tem, acho que nós temos um mapa aí, tem uma porção que é destinada para o templo, e dentro da porção que é destinada para os sacerdotes, e dentro da porção que está aqui, ó, na minha página é a página 20. Mais para frente, né? Isso dentro desse contexto de Ezequiel 40, 48, tem a descrição do templo e aonde ele vai se situar. Na minha página 122. Então está aqui, ó, divide tudo em, parece capitanias hereditárias, né? Você vê? E todas as tribos serão estabelecidas novamente. Sim, e serão contemplados com uma porção de terra. E tem uma parte aqui, ó, que é a parte dos levitas. Tem uma parte que é a parte dos priests, que são sacerdotes. Tem a parte do príncipe, que fica ao lado, que é aqui na região principal, né, que é o filé mignon de Israel, que é Jerusalém, que é onde fica Judá. E tem o lugarzinho aqui do templo mesmo, esse quadradinho preto aqui. Isso está também descrito lá em Ezequiel 40, 48, que é a repartição das terras. Está lá exatamente no capítulo 44, verso 28 em diante. Engraçado que nesse mapa aqui tem um 13 em vez de 12. Nada do filho de José, não. O quê? Levi, é porque uma tribo substituiu a de Levi. A Levi Deus tirou A para ele. Levita não conta. Ah, é, tanto que está dentro do templo, né? E tem a descrição das festas, das luas, dos sábados, etc. E depois esse mapinha aqui ele deveria ser colorido, né? É porque onde está o templo é vermelhinho, e do templo sai um rio. Nós não temos isso em detalhe, eu só estou dando um resumão. Que está lá no Ezequiel 47, que é uma passagem que é muito alegorizada, os pastores pentecostais gostam muito. Eu mesmo já falei Você dessa. já pregou pelo menos, essa você pregou pouco, foi só umas 3 vezes que eu me lembro, nos últimos 6 anos. Lá a semelhança do que acontece na Nova Jerusalém, do trono que fica lá no templo, porque ele é sacerdote no seu trono, sai um corvo, um rio, que se divide, um braço vai para o oriente e outro para o ocidente. O que vai para o oriente purifica o mar salgado, o mar morto, e o que vai para o ocidente purifica o grande mar, que é o mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo, através do canal do Estreito de Gibraltar, que fica lá no norte e o sul da Europa, mais precisamente lá na Espanha, ele se comunica com o Atlântico, que purifica o Atlântico, que purifica o Pacífico, que purifica todo o planeta. Vai sair lá de Jerusalém. Foi a partir de Jerusalém. Lá no meu mapinha original, esses risquinhos aqui são azuis. Ó. Ele sai, um braço vai para o oriente, purifica o mar morto, o outro para o ocidente purifica o mar Mediterrâneo, que é chamado de grande mar, e vai purificando todos os mares e oceanos. E o Ezequiel fala que ele entrou dentro desse rio, e esse rio batia até na canela, depois batia até no joelho, depois batia até na cintura, e por fim, só nadando. E ele termina a sua narrativa, de Ezequiel 40, 48, comentando sobre qual que é a porção do príncipe.
Esse príncipe é aquele que o pastor Geraldo já falou aqui, 111 vezes e meia, que a gente sabe quem é. Começa com Dá e termina com Vi, o nome dele. Vocês estão sabendo que a minha genra está grávida, né? Se for menina é Davi. E, que é um nome bacana, né? Que significa amor. Creio que ele vai ser muito, pelo amor, pelo amor. Então, esse trecho de Ezequiel 40 e 48, ele apresenta o projeto completo do templo que vai ser construído no milênio. Eu penso até que ele vai ser usado como o projeto. Porque vai ter algumas festas que são um estatuto perpétuo e provavelmente vai estar dessa região, essas festas de comemoração, né? Em Jerusalém, nessa área. E a gente já comentou isso aqui na última vez que a gente se encontrou. Alguns dizem que esse... Porque para quem não é pré-milenista, para quem alegoriza as escrituras, esse aqui é um trecho osso duro de roer. Difícil de contornar. É difícil de alegorizar porque é muito detalhado. Isso deveria dar acontecer tudo hoje, se não vai ter um milênio. Os alegoristas, você sabe disso, eles pegam aquelas passagens do Velho Testamento e tentam, é igual aquela criancinha que tenta encaixar o triângulo no círculo. Você já teve um brinquedinho desse? Normalmente é uma mesinha amarelinha assim. Não, é um cubo. O Pimpo tem? É um cubo, não é? Não, o Pimpo ele tem uma mesinha assim com dois pezinhos. Tem também, Aí tem um buraquinho redondo, um buraquinho triangular e um buraquinho quadrado. Aí ele tem um objeto triangular, para ele já ia aprendendo, né? Para ele encaixar no triangulinho. Você não brincava disso, não? Eu não dei um desse pra ele. Aí a criança, ela ainda é meio monguinha, quando ela é pequenininha, ela não aprende. Então ele tenta encaixar o triângulo no quadrado. Aí não consegue. Ele tenta no círculo. Não consegue. Ele, quando tenta encaixar o triângulo no triângulo, aí a mamãe fala assim, assou! Aí ele encaixa. Aí ele fica felizinho, né? E aquele que interpreta as escrituras alegoricamente, ou seja, onde está escrito pão, não é pão. Então a gente tem que tentar entender o que Deus quis dizer com pão quando ele falou pão. Aí ele fica pensando. É sanduíche. Não, o pão é porque a farinha no escrito quer dizer tal coisa, e o fermento é tal coisa, e a água é tal coisa. Então se você juntar a farinha com o fermento e a água do pão, então provavelmente quer dizer o pneu do carro do pastor. Eles vão inventando. Aí ele fica tentando encaixar aquele quadrado lá no lugar que é redondo. E aí, normalmente, para conseguir, ele pega o canivete do Braulio, o canivete Picapum, ele vai arrancando as beiradinhas assim do quadrado até ele encaixar no redondinho. Você sabe que é assim. Tem livros assim que absolutamente insuportáveis de ler. Quando eu estava fazendo aquele estudo do Apocalipse, só para ter uma visão do lado de lá, eu peguei um livro de um milenista, onde ele dá a interpretação do Apocalipse, eu não consegui ler mais do que meio capítulo. É muito indigesto, é muito ruim. E isso foi o que sustentou os crentes até o advento da chegada da igreja de Filadélfia, quando eles retornaram para a palavra, né? Quando surgiu o movimento do Derbe, do Scofield, dos mestres da palavra, que a gente já se alimenta desde até hoje. Então, entre a reforma no século XV, XVI, XVII, XVIII, e até lá para o final do século XIX, que esse movimento de restauração da palavra foi lá em 1836. Então, durante 4 séculos, os mestres amilenistas é que ditaram a reforma. Nas doutrinas mais básicas, até que eles
porque é muito explícito a questão da propiciação, a questão da substituição, a questão as doutrinas mais básicas mesmo. Até que eles iam bem. Mas quando você chega na escatologia, onde eles substituem Israel pela igreja, é aí que a coisa ficava bagunçava tudo. indigesta, né? Muito difícil. E a igreja se alimentou dessas doutrinas por 300, 400 anos. Então, essa interpretação literal das Escrituras, ela é recente. Ela tem 180, 150 anos. Então, é considerada que está na contramão do hábito eclesiástico de se interpretar. Porque é uma coisa muito... Então, é considerada heresia. E é muita responsabilidade, né? Sim. Porque ir na contramão de algo que ficou sólido, né? Tanto tempo. E eu estou pensando aqui que, graças a Deus, a divulgação escrita não era tanto como é hoje. Sim. Porque senão a nossa luta ia ser maior ainda, com relação à quantidade de material que ia ter. Nossa, com certeza. Entendeu? Quanto de material que ia ter, falando ao contrário do que a gente está falando. Aí, dentro disso que você está falando, tem dois casos. Se forem pessoas que nem são nascidas de novo e distorceram a palavra, porque isso é possível, quando eu estudando isso em 1 João, eles, Pedro é que fala que nas cartas de Paulo, nos escritos de Paulo, tem coisas que são difíceis de entender e que os indoutos distorcem para a sua própria perdição. É que para dentro do estudo de 1 João estou estudando os falsos mestres. Então existem aqueles que nem são nascidos de novo, aqueles que nem são nascidos de novo e que dão bitaca, como são na sua terra, na teologia. Então eles distorcem as escrituras. Agora, se são nascidos de novo, vai prestar conta no tribunal de Cristo. E de acordo com o que a gente estudou lá em Apocalipse, vai perder uns pedacinhos de árvore da vida. Vai sofrer perda. A gente sabe que no tribunal de Cristo é uma questão de lucro ou perda. Se você edificou, glória, né? se você edificou no espírito ou se você edificou no casamento. Esse é o Bima. Bimar, exatamente. Bimar. É o tribunal de Cristo. Então, cada um vai responder por si. Pode até ter sido com boas intenções, mas você distorceu a verdade. E mesmo se for na ignorância. Eu acho. A gente, se tem um espírito, você deveria ter submetido a iluminação do espírito, em vez de criar a sua interpretação. Então, quando a gente vai lá em Ezequiel 40, 48... Mas acho que só uma observação. Na ignorância, a gente tem a palavra de Deus da fidelidade do Espírito de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, em algum momento, se alguém fez na ignorância, com certeza a fidelidade do Espírito de ter iluminado, né? Até mesmo porque muitos grandes homens aí que no final da vida voltaram atrás no que falaram e deixaram escrito, né? Tem muitos. O Newton mesmo, ele fez. Então, assim, eu porque tenho era um certeza crente. que é um constrangimento do próprio Espírito da fidelidade de falar, não, eu estou errado, eu vou mostrar para você que você está errado, porque, né? Tem um assunto que eu estudo assim full time, que é um assunto que eu gosto, que é, por exemplo, a estrela de Belém. Até hoje não chegaram a um consenso sobre esse assunto. Tem muitas interpretações. Aqui é japonesinho que trata dela. Sim. Tem gente que acha que é alta crítica liberal, crê que aquilo é um mito que o Mateus criou para poder o livro dele ficar mais bonitinho. Ele inventou isso. Né? Aqueles que não crê na inspiração dos escritos. Ele crê que é um mito. Não é só para forçar mais ainda a aceitação da pessoa de quem ele estava fazendo apologia, que no caso é Jesus Cristo. Ele estava querendo vender Jesus como Messias de Israel. Então, naquela época, na antiguidade, eles associavam grandes eventos astronômicos, um cometa e coisa e tal, com uma pessoa importante. Então, Mateus, querendo dar importância para o peixe que ele queria vender, ele inventou essa história. Já existem outros, como os adventistas,
como os adventistas, que dizem que é um monte de anjo que se juntou e começou a brilhar e formou uma estrela para guiar os 6 magos. Já tem outros que acham que é uma supernova, já tem outros que acham uma conjunção de planetas. Então tem o Newton, o Isaac Newton, que além de crente era astrônomo, ele endossou uma teoria formulada pelo Johannes Kepler. Você estudou sobre o Johannes Kepler? É um astrônomo famoso que desenvolveu as leis de Galileu a respeito de gravitação universal. Você estudou isso aí, não é para Enem, não? Isaac Newton era judeu, não? Não, Isaac Newton era um inglês. Agora, se ele tinha sangue judeu, eu não sei. Ele era tomava chá. Ele era um britânico. E ele endossou essas teorias de Kepler. E no final da sua vida ele meio que falou, eu acho que não é bem isso que eu escrevi há algumas décadas atrás. O Calvino fez isso, o Agostinho fez isso. Eu acho que é uma fidelidade do Espírito de convencer a pessoa. A humildade, né, também da pessoa ter escrito a respeito de algumas coisas. O Agostinho mesmo, ele escreveu sobre, eu estava lendo sobre isso outro dia também, a questão a respeito porque tem duas teorias a respeito do sacrifício de Cristo. Porque tem aquele versículo que fala que ele morreu não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então tem as teorias, né, tem as interpretações que falam que Jesus só morreu pelos eleitos, e tem os que creem que Jesus morreu mesmo por aqueles que nem vão querer aceitar, pelo mundo inteiro. Mas isso é que a Bíblia fala, para toda a humanidade. Tirou o pecado do mundo. A propiciação limitada é a propiciação ilimitada, que é o que os teólogos chamam. O Agostinho, a princípio, ele cria que Jesus só morreu pelos eleitos. É uma propiciação limitada. E tem Calvino também. Calvino, acho que o Calvino acabou mantendo que é o limitado mesmo. O Calvino era meio radical nas ideias. E depois, no final da vida dele, ele escreveu livros, tipo uma errata, corrigindo coisas que ele cria algumas décadas antes. Então isso é uma humildade. Dentro daquilo que começou o tal negócio. Eles aumentam demais. Abre um pouquinho para cada um trabalhar. Não, deixa, daqui da pouco. Deixa, fecha a cortina. Tirar mais a vibração. O agudo. Então aqui em Ezequiel 40, 48, nós temos as descrições do templo. O negócio ali cai. Então, do jeito que ele está puxando, é de encaixar. Nas detalhadas visões de Ezequiel, toda a área está cercada por um muro. Está lá no Ezequiel 40, verso 5. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa. E na mão do homem, esse homem, né, esse anjo que apareceu para ele numa forma de homem, uma cana de medir de 6 côvados. Dá 2,70 metros. Cada um dos quais media um côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Aí ele vai descrever detalhadamente cada detalhezinho do templo. E ele descreve, é só ler o texto todo, que esse muro ele tem uma função de santificar esse templo. Santificar no sentido de separar, de mostrar que é um lugar que está afastado de toda e qualquer forma de contaminação. E quando a gente lê no capítulo 40, dos versículos 5 a 47, a gente vê que as primeiras coisas a serem descritas são as portas e os átrios. O átrio é aquilo que vem logo depois da porta. Aqui seria o átrio. Nós estamos... É o hall. É o hall ou é o hall? É o H-A-L-L. É o hall. Hall.
Aqui seria o hall desta mansão na qual me encontro nesse momento. Aqui seria o átrio. E eu não sei bem se esse aqui é o átrio interior ou o átrio exterior. Qual seria? Talvez o hall seria ali daquele portão para chegar aqui. Não, acho que aqui entre a porta e a porta seria o hall ou hall exterior. Nós estamos aqui no hall interior. E entre o... E cada uma tem 3 portas. Uma para o oriente, para o lado esquerdo. Uma para o norte e uma para o sul. E como o pastor Geraldo já falou umas 389 vezes e um quarto, a porta do oriente é a porta pelo qual vai entrar a glória do Senhor. Ele gosta desse assunto, que lá em Jerusalém, lá a porta está lacrada. Se você entrar na internet aí agora, você vai ver, tem uma porta lá lacrada, porque eles creem que é por essa porta que vai passar o Messias. E esse átrio interior, ele vai ser acessado por 8 degraus. Viu, Elaine? Nós estamos agora nos detalhes do tempo. Por 8 degraus. E nesse átrio vão haver... É uma outra arquitetura, né? Oi? Está descrevendo toda a arquitetura. É diferente mesmo. Sim, é diferente. Vão haver 2 mesas para degolar. Degolar, você sabe o que é, né? Descer o facão no pescoço. Para degolar os holocaustos e as ofertas. E adjacente a essas 2 mesas de degola, vão ter 8 mesas para preparar os sacrifícios. Isso está tudo lá no 40, do 40 ao 43. Sendo que 2 fala de testemunho, dentro da numerologia bíblica, né? E 8 fala da obra consumada. Então os irmãos já comecem a colecionar essas informações, porque como vai ser visto, mas já foi antecipado e comentado, vão haver sacrifícios no milênio. Mas esses sacrifícios não têm como objetivo apagar pecados. Eles não têm um objetivo propiciatório. Eles não têm como objetivo solucionar a questão do pecado. Eles têm uma finalidade memorial. Eu não sei, a Elaine guarda algum objeto dos seus pintores? Um bico, uma fraldinha, Dente, eu guardo uma fitinha que amarrava, eu tenho um roupão de bebê. um coelho, quem sabe? Nada. Eu tenho até hoje a primeira roupinha que a Raquel usou. E ela não cabe mesmo nessa roupinha. Porque essa roupinha é desse tamanhozinho. Como é que chama? É uma coisa que não, é uma coisa que é toda inteiriça. Um pimpão. Encaixa o pé, encaixa a mão e fecha. Um macacãozinho. O neném ele fica engessado ali aqui agora. Eu tenho um pimpão. Então o dia que os 2 se encontrarem sós, cada um na sua cadeira de balanço, minha velha, meu velho, essa casa já teve cheio. Tínhamos 3 garotos que comiam muito, que dormiam na hora dos estudos, que gostavam de jogar videogame, né? Hoje já está todo mundo casado. O Isaac já está casado, já tem 8 filhos. Ele aqui já tem 7, o outro já tem 2. Todo mundo já na sua. Aí a Elaine, os 2 aí balangando na cadeirinha de roda. Aí ela abre aquela caixinha de madeira dela, assim, tem aquela tramelinha, sabe aquela tramelinha que encaixa assim num preguinho? O baúzinho. E tem aquela também que vai pro ladinho assim, né? Ela abre, aí ela pega o pimpão do Natan, o umbigo do Joel, que você deveria ter enterrado debaixo da roseira. Porque eu não tinha suspensão. O dentinho do Isaac que ela deveria ter jogado a pafada do dente em cima do telhado. De dente. Eu falei, não, tem que fazer o DNA para saber de quem é quem de cada dente.
Você tinha que ter jogado em cima do telhado para dar sorte. Não tem essas bobeiras. Aquilo vai servir de memorial dos momentos felizes que ela passou junto. Fotos. Muitas fotos. fotos, muitas. Aí ela liga, isso daqui uns 30 anos, ela liga aquele negócio assim, que sai um holograma, onde os três ficam brincando ali na praça. Tem muito vídeo deles. Eu vi mais um vídeo agora em holograma 3D. Você sabe que está caminhando para isso, né? Está caminhando já para isso. A Raquel trabalha em função disso, ela mexe lá com essas coisas. Ela mexe com esse negócio de impressora 3D, ela está querendo trabalhar com imagens, esse negócio de holograma, esse treco. Ela desenvolve o programa. Você está olhando o que você está falando? Até lá já tem 40 anos que ele morreu, né? E vocês veem ele pulando lá, o holograma, latindo. Eu nem isso, Godinho. Não mexe com ele não. Mexe com quem está aqui. Chama ele aí, olha lá, seu pai te chama lá. Falou a linguagem dele, ele atende. Não, mas ele está um tempo te olhando. Nem piscar. Então isso é um memorial, né? É um memorial, né? A Elaine vai ter uma caixa de memórias para lembrar dos momentos felizes, né? Você sabe que felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Você até conhece, você sabe de que eu estou falando, sabe? Não. Você já curtiu essas músicas bregas? Quando eu estudo, eu até canto ela também. Você não... Não sei não. Você conhece? Felicidade. Não. É assim, felicidade não existe. O que existe na vida são momentos. Essa é mais antiga ainda. Não conheço não. Essa é mais antiga ainda. É mais antiga. É a honestidade. Eu achei que Então, você quer dizer, felicidade é uma cidade. é, Cada um tem sua cada um felicidade. tem a sua versão. Então, tudo que constitui esse templo, ele tem como finalidade ser um memorial da obra consumada. Tudo que os objetos, os sacrifícios que serão feitos, os objetos que têm e os que não têm. Então já de cara, porque a descrição de Ezequiel 40 começa falando dos muros, das portas e dos átrios. E os 8 degraus que conduzem até esse átrio, onde você chega e tem 2 mesas para degolar os animais. E depois que esses animais são degolados nessas 2 mesas, eles são preparados em 8 mesas que estão ao redor dessas 2. De cara a gente está sabendo aí, 2 fala de testemunho. E 8 fala de obra consumada. Então de cara o átrio já fala de um testemunho da obra consumada. Entendeu? Esse que é o significado desses objetos, desses muros, desses átrios, dessas portas, dessas mesas e dessas medidas. E dentro do átrio exterior, mas fora do átrio interior, haverão câmaras para os sacerdotes. Isso aí está lá no 40, de 44 a 46. Tendo seu centro ocupado por um altar, chamado de altar do holocausto, onde se oferecerão os sacrifícios memoriais. A gente vai entrar nesses detalhes. Aí então Ezequiel passa a descrever o templo propriamente dito, com seus pórticos, com as suas colunas, com o seu lugar santo, né, que é uma área de 18 por 9 metros, ou seja, 180 menos 18, com 162 metros quadrados, no qual terá uma mesa de madeira, que está lá no 41:22. E mais além, na parte interior do templo, o Santo dos Santos, que é uma câmara de 9 por 9 metros, ou seja, 81 metros quadrados. Talvez seja maior que essa casa. Essa casa não tem 81 metros quadrados. 70. Hã? 70. Sempre tem 70 metros quadrados. Por quê? Está lá no contrato? Pois é. Só os santos dos santos desse templo é maior do que essa casa. Vai ter 81 metros quadrados, ou seja, essa casa mais 11 metros. Ao redor do muro da casa haverão câmaras em 3 pisos, 30 em cada piso.
E o templo está rodeado por uma área. O que aconteceu? Eu estava calculando aqui. Ah, que susto, tem alguém atrás de mim? É o anjo do Senhor. Eu estou olhando, eu sempre pronto. Chamado espaço aberto. A seguir ele descreve o interior do templo. Ele está coberto de madeira, tem um asterisco aqui. A madeira fala da humanidade assumida por Cristo para consumar a obra do Pai. Quem já você, na sua infância lá, ele não frequentou uma igreja assim que tinha um monte de classe. Lá em Floripa a gente tinha as classes. Eles aprenderam o tabernáculo. Não. Ah, não, essa parte não. São as pregações. Mas você sabe, a acácia, a madeira da acácia, a humanidade de Cristo, a acácia é uma árvore do deserto, sem folha. Você aprendeu isso, né? Não como criança, mas como infante em Cristo, provavelmente. Não, na escola bíblica também não. Foi? Na escola bíblica também a gente viu. E esse interior do templo está coberto de madeira. Madeira é uma menção à humanidade assumida por Cristo para consumar a obra do Pai. E essa madeira é lavrada com palmeiras. Como a palmeira florescerá o justo. Lembra? Como a palmeira florescerá. E a palmeira fala de alegria e de justiça. Salmos 95. Né? Eu sei que em português a gente canta como a palmeira florescerá. E em hebraico é Tzadik Tamar, Ifra, Tzadik Tamar. Tamar é palmeira. Tamar é. Tamar. É Salmo 92. Tamar é palmeira, Tzadik é justiça. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão no sacro de nosso Deus. É Salmo 92, eu vou marcar esse Salmo 92, a partir do versículo. Eu quero cantá-lo. Você não tem ele cifrado, não? Não. Mas não é fácil, não é difícil de achar, não. Haverá um edifício nos fundos extremos do lado ocidental, onde se prepararão as ofertas. E nas 4 esquinas átrios menores, que são cozinhas, destinadas à preparação dos sacrifícios do povo. Aí chegamos naquele parágrafo. Esse sacrifício do povo aqui é o que, Carlos? Porque não vai ter sacrifício, é tudo memorial? Não, são coisas que o povo chega para ofertar. Entendeu? Lembra que... que eles vão levar. Tá. Mas esse sacrifício de aroma Porque suave. é tudo de louvor, né? Tudo de louvor, exatamente. Agradecimento pela graça alcançada. E o sacrifício vai ter um ponto, como a ceia hoje para a igreja. Vai ser um tempo de memorial. É um memorial. Eu lembro que o casamento já falou 789 vezes e meia nas vezes que ele celebra a ceia, né, que ele conduz a ceia, que é um memorial. Então não é só o pastor geral que é repetitivo, não. Mas a ceia é repetitivo mesmo. Não, eu sei, repetivo no sentido de ficar repetindo a mesma informação. A Elaine até tampou o ouvido, falando, não, eu quero falar esse negócio de que é memorial de novo. E que não é do Buda nem do Maomé, ela já não aguenta mais. Mas é bom falar, né, que a gente, como você diz, a gente é meio bom, né? E aí chegamos naquele parágrafo. É digno de atenção o fato de que em nenhuma desses versículos do Ezequiel, são 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, desses 9 capítulos, se faz menção da arca. Jeremias 3,16, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor? Ela some. Exclamação, né? E não lhes virá a mente, nem se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. O que você falou? Não, a partir de 40 de Ezequiel não cita mais a arca. Né? Não, ele está descrevendo o centro da adoração milenária. E a arca não é citada. Fala sobre sacerdotes. É isso que eu te perguntar agora. Os judeus não ficaram confusos com isso aqui, não? Eu acho que ficaram. Eu não sei. Mas eu esperava que o Messias reinaria junto. Não, mas é interessante dar uma olhada nos comentários. O judeu ele é tão rabínicos metódico, né? Teve lá em Levítico explicando direitinho, cada pedacinho, como é que funciona e tal. O êxodo. O êxodo. Aí de repente chega lá em Ezequiel e as coisas mudam.
Mas muito Mesmo provavelmente tendo ciência. tem algum rabino que já deve ter comentado sobre isso. Mesmo tendo consciência que o Messias vai estar lá presente, mas algum deles ele tem que cucar com isso, gente. Não Gente, apareceu peraí. tanto bicho. Se fosse meus gatos tivessem aqui, eles já estavam pulando nesse Você vê negócio. aquela... Principalmente, Carlos, porque eles são muito metódicos e iriam querer cumprir perfeitamente a lei, mesmo estando no milênio. Mas eles têm o Jeremias também que fala que não vai ter arca. Pois é, mas eles devem ter ficado confusos com isso. Mas também tem, não, mas todo o sacrifício interno apontava para um sacrifício que ia resolver aquele problema futuramente. Né, no Santo dos Santos, na arca. Eu sei, amor, mas eu tô falando assim no momento da revelação, contemporâneo ao assunto, não agora, fora do contexto, que é mais fácil ver tudo. Mas eles estão lá dentro, vendo. Mas é um caso de dar uma depois pesquisar sobre comentários rabinos a Como é que respeito de mudou? Ezequiel 40. Como é que Porque para ver se eles mudou? vão estar em contradição com relação ao texto do Messias. Porque Isaías 53 fala especificamente sobre isso. Não, Isaías 53 fala do sofrimento do povo judaico. Não. É isso que eles interpretam. Você sabe, né? Eu já conversei sobre isso. Nossa. Onde eles estão vindo, gente? Sendo Tem que chamar meus gatos. a janela tá fechada. Nossa, é muito. Deu, não deu? Então tá bom. Senta. Nossa, tá na frente da câmera. Na frente de Nieu. Nenhuma menção é feita da arca da aliança, Daqui na frente. nem do propiciatório, nem dos querubins sobre o propiciatório, nem do véu, nem do altar do incenso, nem do candelabro, nem da bacia de bronze. Deixa eu só fechar a janela. O único móvel Olha, que se descreve está lá no 41, 22. Mas é pipoca. Está lá no 41, 22. É o único móvel. Único. Deu, não deu? O altar de madeira. 41, 29. 22. 22. O altar de madeira era de 1,35 m de altura, o seu comprimento de 90 centímetros, os seus cantos, a sua base e as suas paredes eram de madeira, e o homem me disse: esta é a mesa que está perante o Senhor. qual o propósito dessa mesa? Qual o propósito dessa mesa? Porque ela tem algum propósito, porque ela está citada aqui, diante E de num Senhor. lugar de destaque. Num lugar de destaque. Será que lá vai ter sempre não pode ser. A ceia. Para que essa mesa? E na frente, diante do Senhor, Perante o Senhor. Uma mesa com 3 côvados de altura. De altura, agora que eu falei aqui, É uma mesa normal, que é uma mesa Não, de 482, 1,35 m de altura. não, A mesa que 40, não é 40 centímetros? Um pouco. 45 centímetros. Então, mas 3 é muito mais alto do que uma mesa normal. não. É um pouco mais alto. Essa mesa é deve uma mesa ter pra ficar em pé, não é pra Vai ser. ter 1 metro e 1,10 m, uma coisa mais assim. um palmo a mais. Não, mas é isso aqui. Não, 1,35 m, um palmo a mais do que essa mesa aí. E ela é pequenininha, ela tem 90 centímetros. Ela tem algum propósito, tem que pesquisar qual é o propósito dessa Mas mesa. parece que é uma bancada, é pra ficar em pé, não é pra sentar. É o único móvel, é quase que um púlpito, né? Uma bancada, assim. E É vou. praticamente um púlpito. 90 centímetros Tem lá na por cozinha. 1,35 m. Mãe, Uma meus gatos é fazer a festa. E pra quê, hein? Pra Só que fala essa... isso, não tem assim, não fala mais nada. Eu me lembro sim. Só isso, Cristo. É um altar de madeira. O altar era de 3 côvados de altura, só com 2 côvados, seus cantos e a sua base, as suas paredes eram de madeira. Isso tudo vai comer os móveis depois. você E sabe. esse aqui é no templo, né? Não fala sobre o trono lá na hora de julgamento, Não, nada. não. Está descrevendo o tempo. Desses 9 Dá a impressão de capítulos, ser um público mesmo de atendimento, né? O público. mas fica no centro, né? Estranho. Muito tipo. E o único... Acho que a arca vai estar lá. Eu vou pesquisar sobre A arca isso. não vai estar lá, nossa. Não vai ter nem memória, né?
ela cismou com a arca. Não, cismei mesmo, que eu estou imaginando um judeu pensando, cadê a arca? Essa mesa tem alguma antiguidade. Que corresponde, o que eu tenho anotado aqui, ó. O único móvel que se descreve é uma mesa ou altar de madeira que corresponde à mesa dos pães, o qual simboliza a comunhão com Deus. Simboliza a comunhão. Comunhão essa, fruto da obra consumada. Lembra que no antigo tempo tinha o candelabro, o altar do incenso e a mesa de pães. A mesa de pães simboliza comunhão com Deus. Comunhão. E quando você vai, eu tenho uns versículos aqui, 1 Coríntios 1:9. São os versículos que dão base para que se afirme. A mesa, o lugar do pão não é essa mesa. Essa mesa não fala nada em cima dela, não. Ela não tem pão em cima, mas ela corresponde à mesa de pães. Lá no velho tempo, entendeu? Ah, em termos de localização? Não, em termos de finalidade. Ah, tá. Primeira Reis. Por quê? Está escrito lá da finalidade? Dentro desse texto de Ezequiel 40. Primeira Reis 3:20. Fala da mesa. Muito bom. O que fala aí? Vou ler. 6:20. 1 Reis 6 é o templo de Salomão sendo inaugurado, né? Era o santo dos santos de 20 côvados de comprimentos, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu o olho do furo, cobriu também o olho da cabeça, não da Bíblia. Não, você tem que ler o Jeremias, não, 33, 16, já leu agora, tá aqui, ó. Não, Esse do Salomão tem aqui, ó. 1 Reis 6:20 está desenhadinho. 8,88 m de largura, 8,88 m de comprimento, 8,88 m de altura. 1 Coríntios 1:9. Acho que quinta-feira que vem isso tem que ser lá na igreja, porque esse som na rua ali, eu tenho certeza que vai atrapalhar na gravação. Será? Tá muito mais alto do que você falou. Tá não, tá? Tá, Mas será que capta o som tão bem assim? tá, capitão. Já a questão do véu, por que não tem véu no tempo do Ezequiel? Por que, Lai? Eu penso que o véu era para cobrir a santidade, né? O véu... Também significava separação. O véu era separação. Cobrir agora. Agora não precisa mais separar. Não, o véu, ele tinha como finalidade mostrar que o caminho, como eu disse lá no tempo judaico antigo, mostrar que o caminho estava aberto. Você não chega a Deus assim de qualquer jeito. Que algo é necessário, tem que acontecer. O que aconteceu que rasgou o véu? Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida abriu, rasgou o véu. Mas ele deu um grito. Derramou o sangue, está consumado. Então o véu é desnecessário, pois o caminho foi aberto pela obra consumada. É aquele texto conhecidíssimo. Mais uma coisa para o judeu ficar assim, mas por que não vai ter um véu? Eu queria saber a reação deles com esse texto. Tem que pesquisar ali, comentário rabínico a respeito de Ezequiel, da descrição do templo de Ezequiel. Hoje em dia, eu acho que eles já têm uma boa explicação, porque já estão escaldados de dar explicação sobre isso. Eu queria saber no contemporâneo, lá da revelação de Ezequiel, o que eles deviam o que a galera lá no exílio, à beira do rio Quebar. Exatamente. Eu acho que já estava acostumado àquela situação, porque eles já não tinham arca de mão, não tinham tempo. Não, eu queria saber como que eles organizaram esse milênio na cabeça deles com relação a esse tempo do milênio, com relação ao tempo. É isso que eu estou pensando. Porque eu acho que eles já pensavam que... Eu acho que é o de agora, se a gente olhar agora, a explicação de agora, eu tenho certeza que eles vão contornar igual eles contornam o negócio do sangue, do sacrifício e tudo. Eu queria saber o pessoal lá. Na hora que eles pegaram a novidade mesmo. Peraí, na hora que o Ezequiel publicou. Na hora da publicação. Na hora que eles abriram o jornal do dia. O que é isso?
no mínimo foi algo que deixou a galera pelo menos animada. Porque eles estão, você sabe que o Ezequiel ele era um cativo. Ele era Ezequiel, eles estão lá na beira do rio Quebar. E o Ezequiel recebe essa revelação quando o templo está sendo destruído. Então os judeus estão apavorados, nós estamos sem templo, nós estamos sem comunhão com Deus agora. E ele vem com a palavra falando de uma reconstrução de um templo. E eles podem ter imaginado. Tentando te responder, né? Que esse templo ele está sendo prometido para ser edificado. Assim que eles retornarem do exílio, ou lá no futuro messiânico. Mas de qualquer maneira deve ter causado estranheza a ausência da arca, do propiciatório, dos querubins, do véu, do altar do incenso, do candelabro, da bacia de bronze. Então, até mesmo os judeus da época de Herodes, né, eles construíram. Mas não acha que era uma profecia assim meio pelas metades? Não tem como a gente achar. Eu estou tentando imaginar eles na época. Mas ali tem um tipo áureo da terra, que é uma mudança completamente no sacerdócio, em tudo que está ali, me tratando tudo com. Não, eu só estou viajando. Eu creio que, tentando ainda responder a Elaine, releve, não precisa. que eles devem ter rejeitado essa profecia, porque o Ezequiel ele pegou o osso duro igual Jeremias. Eu acho que eles Você lembra, rejeitaram. né? Principalmente os mais. Era dado como louco, né? Deus avisou para Ezequiel, você vai profetizar, mas eles não vão te ouvir. Os radicais, ao redor dele, os radicais não iam aceitar isso não. O que é isso? Sem o véu? Santíssimo? Sem isso? O que é isso? No mínimo alguém lá levantou e falou com ele assim, esse profeta está falando abobrinha. Não, pelas metades. Imagina nem sabe, nem estudou o Não tem assim, ele está falando abobrinha. Mas esse aqui é o nosso dia hoje. Nós deixamos ele de doido, de maluco. Eles chegaram no meio da rua, colocaram um tanque de ao redor, abriu um buraco no muro e enfiaram por dentro dele. Fazer comida em cima do totô. Esse cara é doido, esse cara é maluco. Ele joga pedra. Esse aí você passa eu não diria um avião, mas um disco voador com rodas dentro de rodas. Ele viu umas coisas dessas, né, que eles interpretam como disco voador. O véu não tem necessidade porque o caminho já está aberto. Está aí as passagens, né? Mateus 237, versículo 51. Você escreveu 237? Agora que eu estou vendo que tem um 7 a mais aqui, né? É Mateus 23, evidentemente. Hebreus 6,19, pelo novo e vivo caminho aberto. Ó. Hebreus 10, 20. 10, 19, 20. Porque agora nós já desfrutamos de uma comunhão que é fruto da obra consumada. 1 Coríntios 1, 9, 1 Coríntios 10, 16, 2 Coríntios 13, 14 e 1 João 1, 3. Se dá então a descrição das câmaras, do trono e do altar. Em Ezequiel 43, 19 e 27, ele especifica quais os animais que serão utilizados nos mais diversos sacrifícios. É descrito também o ministério dos sacerdotes, com destaque para os filhos de Zadok. Zadok, para quem não conhece, junto com Abiatar, é aquele que nunca abandonou Davi nas suas vicissitudes. Contemporâneo do profeta Natan. Sim. Você conheceu o Zadok? A barba dele era amarela ou branca? Ele era careca ou cabeludo? E quando o Davi teve que fugir do seu filho, por exemplo, ele deixou o Zadok e o Abiatar lá como informante, para que ele mandasse os seus filhos Aimás e Jonatas para levar o recado. E ele deixou também o Uzai para contradizer os conselhos do Aitofel, que depois até se enforcou. Ele é um dos 6 homens na Bíblia que se suicidaram. Você sabia? Tem 6 suicidas na Bíblia. O Aitofel é um deles. O outro mais conhecidão aí, você sabe quem é, né? O Júlio. Então, esse Zadok, ele tanto apoiou Davi
por ocasião do movimento de usurpação do trono de Absalão, como também foi um dos poucos que ficaram lá. O Adonias tentou dar o olé. Deu uma hora. Fala 5 minutos. Isso significa que faltam 5 de acordo. Também Ela avisa depois que ela foi duplamente avisada. Então, esse Zadok, o pastor já comentou isso aqui umas 11 vezes e 2/3. Ele assume a função de sacerdote com relação a esses sacrifícios memoriais, porque o sacerdócio arônico já caducou. O sacerdócio arônico, ele faz parte da velha aliança. Ainda que, nós vamos ver, os aaronitas terão ainda um papel de sacerdócio adjunto, vamos dizer assim, né? Auxiliar de sacerdote. Contrata-se auxiliar de sacerdote, paga-se bem, paga transporte, cesta básica e etc. Isso é dito no 40:46. Lembra que nós estamos no Ezequiel, né? No Ezequiel 40:46 é dito: nós estamos falando das câmaras, né? Ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Lembra? Quem é que tem a guarda do templo? Os aaronitas. Nossa. Oi? Os aaronitas. São os descendentes de Arão. Eles ainda têm o privilégio eles ainda têm o privilégio de participar do sacerdócio. Eles são, como eu falei, auxiliares sacerdotes, sacerdócios adjuntos. Mas a câmara que olha para o norte era para os sacerdócios que têm a guarda do altar. São esses os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, se chegam ao Senhor para o servir. Também no 43:19 de Ezequiel, os Zadoquitas são referenciados. 43:19, que diz, vamos ler o 18, né? E o Senhor me disse: filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para a oferta do pecado. Em 44:15 é dito, 44:14, né? Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo que se fizer nele. Os levitas. Os aaronitas, não os levitas. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, eu estou falando aaronita, porque tanto os de Zadok como os de Arão são levitas. Eles têm um ancestral comum. Para ser sacerdote só podia ser levita, né? Só que além de ser levita, tem que ser zadoquita. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, está fazendo alusão lá, segundo Samuel, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Em 48:11, só para fechar, porque falta um minuto, em 48, ou então abre o tablet, onde tem aquela Bíblia de Almeida. Depois você coloca a Bíblia no meu tablet. Em 48:11. Você está distraindo. Chega. 48:11 de Ezequiel. Será
que será? Eles têm uma região. Lembra lá que no nosso mapinha eu falei que ao norte aqui tem a área dos priests. Ao sul, o templo. A área do meio dos levitas. E lá no norte, a área dos priests. Você sabe o que é priest, né? Priest é sacerdote. O priest. Priest é sacerdote em inglês, né? Esta região está lá em para fechar, né, que nós estamos no último minuto, está lá em Ezequiel 48, 10 e 11. Não, aquela hora era o penúltimo, agora é o último, 9 e 15, não é? 21 e 15. Esta região santa dos sacerdotes terá ao norte 25 mil côvados, ao ocidente 10 mil de largura, ao oriente 10 mil de largura e ao sul 25 mil de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Será região especial, dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Por enquanto nós só estamos falando aqui que os zadoquitas, eles têm uma participação especial nesse sacrifício e que vão ser sacrifícios de gordura e de sangue. Mas nós ainda não estamos falando por que desse sacrifício. Isso nós ainda vamos falar. Por enquanto nós só estamos destacando o fato de que o templo é descrito, os seus cômodos são descritos detalhadamente, as suas finalidades são descritas e quem os ocupa também são descritos. Os zadoquitas e os aaronitas montando a guarda. Todos levitas, né? Mas nós ainda vamos chegar no momento que nós vamos falar por que são esses sacrifícios de sangue e de gordura. Amém?